Oi pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula, onde estaremos falando sobre o método cascata. Nessa videoaula de hoje estarei mostrando como utilizar o método cascata, fazendo através de uma resolução pelo método gráfico. Então, só relembrando que o método cascata é utilizado com maior frequência na prática e o mesmo funciona com grande segurança. A denominação cascata, então, vem porque as válvulas de chaveamento são colocadas em série, lembrando uma cascata. Nesse método, são utilizados somente fins de curso com acionamentos por rolete, sem a necessidade de gatilhos. Para ilustrar a aplicação do método, vamos utilizar uma sequência de exemplo. No caso, a sequência A+, B+, C+, B-, A-, C-. O primeiro passo é dividir a sequência em grupos. No nosso exemplo, então, nós temos A+, B+, C+, aí apareceu o B-, que repete a letra, dividimos em grupo. E aí teremos dois grupos. Aí o segundo grupo é B-, A-, C-, não tem letra repetida, né? Com a sequência dividida em grupos, vamos construir o primeiro gráfico, que vamos denominar de gráfico 1, que é o gráfico das válvulas acionadas por roletes, responsáveis por cada movimento da sequência. No nosso exemplo, temos A+, B+, C+, B-, A-, C-. Agora nós numeramos o grupo na parte de cima e vamos identificar na parte de baixo as válvulas responsáveis por cada movimento. No caso A+, a válvula 1.2, no caso B+, é a válvula 2.2, no caso C+, a válvula 3.2. Então, o primeiro número identifica a letra A, B, C, e o segundo número se é avanço ou retorno. Sendo mais é avanço, termina em 2. Sendo menos é retorno, termina em 3. Então, continuando a nossa numeração, temos 2.3, A menos 1.3, C menos 3.3. Esse será o nosso gráfico 1. Com o gráfico 1 construído, nós devemos posicionar os roletes nos inícios ou finais dos cilindros para que essa sequência que desejamos seja executada. Para isso, olhando para o gráfico, devemos olhar o movimento anterior e lembrando que o movimento anterior ao primeiro no ciclo contínuo é o último movimento. Então, no nosso exemplo, nós temos A+, B+, C+, B-, A-, C-. O movimento anterior ao A+, é o último, então no caso seria o C-. E aí nós vamos identificar onde colocar cada rolete. Então, olho para o movimento anterior, a válvula 1.2 deve estar situada no início do atuador C, C-. Aí vamos para o próximo. A válvula 2.2, olhando para o anterior, ela deve estar situada no final do atuador A mais. Próximo, a válvula 3.2 deve estar situada no final do atuador B, B+. Próximo, então a válvula 2.3 deve estar situada no final do atuador C, C+. Próximo, a válvula 1.3 deve estar situada no início do atuador B, B-. Próximo, a válvula 3.3 deve estar situada no início do atuador A, A-. E aí a gente vai pegar os nossos três cilindros, A, B e C, e vamos posicionar as válvulas. A gente pode olhar aqui direto no cilindro A, quais são as válvulas? No recuo do A, 3.3. E no avanço do A, 2.2. Cilindro B, quais são as válvulas? Então vamos olhar aqui. Bom, no início do B, a válvula 1.3 e no final do B, a válvula 3.2. Cilindro C, identificamos aqui no início a válvula 1.2 e no final
a válvula 2.3. Já temos as válvulas posicionadas para que a nossa sequência desejada seja efetuada. Aí, com esses roletes já posicionados, nós vamos começar a aplicação efetiva do método cascata. Então, para identificarmos o número de válvulas necessárias e o número de linhas, devemos verificar a quantidade de grupos e se o último movimento pertence ao primeiro ou ao último grupo. No nosso exemplo, então, nós temos dois grupos que vão nos dar duas linhas e uma válvula de chaveamento. Então, temos dois grupos e o último movimento pertence ao último grupo. Logo, a válvula que vamos fazer o chaveamento é essa daqui. Então, a gente não precisa decorar, é só consultar, né? A maneira que eu guardo sempre é, se o último movimento pertence ao último grupo, nós vamos ter uma válvula de 5 duas vias e ela deve iniciar ligando a linha do último grupo. Então, pertence ao último movimento, liga a linha do último grupo. Com os roletes já posicionados, podemos dar início à construção do gráfico 2, que é o gráfico que vai nos auxiliar a posicionar todos os roletes no circuito pneumático. Para isso, devemos reescrever a sequência com a divisão dos grupos. Então, no caso, nós temos dois grupos. E aí, em seguida, precisamos identificar os primeiros movimentos de cada grupo. No nosso exemplo, no grupo 1 é o A+, e no grupo 2 é o B-. Então, como é que a gente faz isso? A gente circunda o primeiro movimento de cada grupo, deixando ele identificado. Identificado, então, a gente tem que lembrar que o primeiro movimento de cada grupo deve ser ligado diretamente na linha do grupo. Os primeiros roletes que vamos identificar serão posicionados acima das linhas e no gráfico deverão ser identificados acima da sequência. Então, deverá existir um rolete para cada movimento existente, exceto os primeiros de cada grupo, que já estão ligados direto nas linhas de seus grupos. E para identificarmos cada rolete, precisamos olhar sempre os posicionamentos dos mesmos nos cilindros já feito anteriormente. Nós já identificamos e já posicionamos todos os roletes nos cilindros. E aí, olhando esta figura agora, nós devemos iniciar a identificação. Então, dentro do grupo 1, nós temos o A+, é o primeiro movimento. Tem mais dois movimentos que vamos ter que identificar válvulas. E no grupo B, o primeiro é o B-, e temos que identificar os demais movimentos. Então, primeiro movimento, quando A avança, qual é o rolete que ele aciona? Aciona o rolete 2.2. Então, nós devemos vir aqui e identificar, ó, avançando, aciona o 2.2. Próximo. Quando o B avança, que é o próximo movimento aqui, ó, quem que ele aciona? O rolete 3.2. Então, a gente olhando aqui no circuito pneumático, aciona o 3.2 e identificamos aqui em cima. Aí terminamos do grupo 1. Agora vamos para o grupo 2. No grupo 2, quando o B recua, o rolete acionado é quem? Então, vamos olhar aqui no pneumático. B recuando, aciona 1.3. E aí, identificamos aqui que seria o cilindro 1.3. Próximo. Quando o A recua, o rolete acionado é quem? Aí, olhamos aqui no pneumático, 3.3. Identificamos aqui embaixo, 3.3. O próximo rolete que vamos precisar identificar é o sensor do último movimento. Considerando o nosso exemplo, nós temos o último movimento é o C-. E quando o cilindro se recua, ele aciona o rolete 1.2. Então, nós devemos identificar aqui na frente agora qual é o sensor que é acionado quando se recua. No caso, é o rolete 1.2. Para a gente concluir o gráfico 2, nós precisamos agora identificar os roletes responsáveis pelas mudanças de grupos. Os roletes para mudanças de grupos deverão ser sempre identificados abaixo da sequência e no circuito pneumático eles estarão abaixo das linhas dos grupos. Então, no nosso caso aqui, quando o C avança, qual é o rolete que ele aciona? C avançando, aciona o rolete 2.3
Então, esse rolete é responsável pela mudança de grupo. Ele deve ser identificado aqui na parte de baixo. Então, esse é o gráfico 2. Identificados os roletes aqui dos demais movimentos. Identificado o rolete do último movimento. E identificado o rolete para mudança de grupo, temos o nosso gráfico 2 finalizado. Agora, com os dois gráficos construídos e com o esquema da válvula de chaveamento já identificado, vamos construir o circuito pneumático, extraindo as informações desses dois gráficos. Do gráfico 1, nós já extraímos o posicionamento dos roletes nos cilindros. Como nós já descobrimos qual é a válvula de chaveamento, como é que é a configuração dela, relembrando então, como o último movimento pertence ao último grupo, ela começa ligando pressão no último grupo. Então, colocamos os cilindros na parte superior do esquema pneumático, já com as suas válvulas de comando. Então, cilindro 1, válvula 1.1, cilindro 2 a 2.1, cilindro 3 a 3.1. E já podemos ligar a entrada de pressão em todas as válvulas. E aqui no meio também colocamos a válvula de chaveamento, que vai ligar a linha do último movimento. Olhando para o gráfico 2, os primeiros movimentos de cada grupo são ligados diretamente na linha do grupo. No nosso exemplo, nós temos, dentro do grupo 1, o primeiro movimento é o A+, ou seja, na válvula de comando do cilindro A, nós devemos ligar diretamente na linha do grupo o sinal de pilotagem responsável pelo avanço. No grupo 2, o primeiro movimento é o B-, ou seja, na válvula de comando do cilindro B, devemos ligar diretamente na linha do grupo o sinal de pilotagem responsável pelo recuo do B. Então, olhando aqui para o nosso circuito que estamos construindo, nós vamos vir aqui. Grupo 1, primeiro movimento, A+. Quem é que faz o A avançar? Pilotando o lado esquerdo da válvula. Então, eu ligo direto nas linhas do grupo 1. Lembrando que aqui já está ligada direta, é o último grupo, que é o grupo 2. Aí o próximo é o B-, dentro do grupo 2. Quem é que faz o B recuar? Pilotando a válvula do lado direito no cilindro B. Então, esta válvula nós devemos ligar na linha do grupo 2, que seria essa segunda linha. Então, nós já temos o início da primeira linha e a segunda linha desenhadas. Agora, olhando para o gráfico, nós devemos colocar as válvulas acionadas pelos roletes e identificados na parte de cima do gráfico, ou seja, essas válvulas todas aqui. Ó. Essas válvulas elas devem ser ligadas acima das linhas dos grupos e ligadas nas linhas do grupo a que pertence. No nosso exemplo, nós temos, no grupo 1, nós temos a válvula 2.2 pilotando o avanço do cilindro B. E a válvula 3.2 pilotando o avanço do cilindro C. No grupo 2, nós temos a válvula 1.3 pilotando o recuo do cilindro A. E temos a válvula 3.3 pilotando o recuo do cilindro C. Então, a gente vai vir aqui e vamos colocar essas válvulas. Então, dentro do grupo 1, quais são as válvulas? 2.2 e 3.2. Então, essas válvulas devemos ligar diretamente na linha do grupo 1. Então, vamos vir aqui, ligamos ela na linha do grupo 1. E a 3.2 também na linha do grupo 1. Para fazer o B+, e o C+, que são os dois movimentos que faltam dentro do grupo 1. Aí, fomos para o grupo 2. No grupo 2, o primeiro movimento era o B-, agora nós precisamos executar os movimentos A- e C-. A- é a válvula 1.3. Então, nós colocamos a válvula aqui, pilotando do lado direito para fazer o recuo, e a válvula 3.3 para fazer o recuo do C. Então, aqui nós ligamos na linha do grupo 2, porque estariam dentro do movimento do grupo 2, e essa aqui também na linha do grupo
2. Então, esse aqui vai fazer o A menos e esse aqui vai fazer o C menos. Então, a válvula 1.3 e a válvula 3.3. Olhando para o gráfico 2, agora devemos colocar a válvula que é acionada pelo último movimento. No nosso caso aqui, a 1.2. Então, como o último movimento é C-, quando o cilindro recuar, ele vai acionar 1.2. Como o último movimento pertence ao último grupo, esta válvula deverá estar em série com uma válvula acionada por botão com trava para efetuar ciclo contínuo. Então, a 1.2 em série com uma válvula com botão com trava. E elas deverão estar posicionadas abaixo das linhas dos grupos, pilotando a válvula de chaveamento para levar ao grupo 1. Então, se a gente vier aqui no nosso circuito, elas têm que estar abaixo dessas linhas, então aqui para baixo, e pilotando para levar ao grupo 1, ou seja, do lado esquerdo da válvula de chaveamento, que vai levar para o grupo 1. Aí nós já podemos deixar elas ligadas em série aqui. Próximo passo. Para ciclo único, nós precisamos de uma válvula acionada por botão pulsante. Para efetuarmos tanto o ciclo único como o ciclo contínuo, nós devemos ter a válvula para ciclo único e o conjunto, válvula com botão com trava, em série com a válvula do último movimento, interligadas numa válvula OU. E a saída desta válvula OU é que deve pilotar a válvula de chaveamento para efetuar movimentos dentro do grupo 1. Então, se a gente olhar no nosso circuito aqui, nós vamos colocar agora então a nossa válvula acionada por botão pulsante, ao lado aqui do conjunto, válvula do último movimento e válvula com botão com trava. E aí ligamos esses conjuntos, mandando sinais para uma válvula OU, e a saída da válvula OU pilota a válvula de comando que faz o chaveamento, para mandar para o grupo 1. Quando eu apertar o botão pulsante, deverá fazer ciclo único, e quando eu apertar o botão com trava, deverá executar ciclo contínuo. Próximo passo. Agora, olhando para o gráfico 2, nós devemos colocar a válvula responsável pela mudança de grupo. E aí, no nosso exemplo, é a válvula acionada pelo rolete 2.3, localizada na parte de baixo do gráfico 2. Então, tudo que é mudança de grupo tem que estar aqui na barra do lado de baixo. Essa válvula ela deve pilotar a válvula de chaveamento para que saia do grupo 1 e vá para o grupo 2. A válvula de mudança de grupo sempre deve estar abaixo das linhas dos grupos. Então, voltando para o nosso circuito aqui, nós devemos colocar ela aqui na parte de abaixo das linhas e pilotando a válvula de chaveamento para mandar para o grupo 2. Então, neste caso, nós ligamos ela aqui, pilotando do lado direito. Para a válvula de chaveamento, não existe uma regra definida em termos de numeração. Considerando essa válvula como um elemento auxiliar para resolver o problema de sobreposição de sinais e para que a sua numeração não cause conflitos com outros componentes, vamos numerá-la com as regras de numeração para elementos auxiliares de alimentação. Assim, como já temos 0.1 para a unidade de conservação de ar, vamos adotar 0.2 para esta válvula de chaveamento. Então, se a gente aqui no nosso circuito, vamos numerá-la como sendo 0.2. Quando da construção do circuito no FluidSim, é interessante que também construamos os gráficos 1 e 2, pois os mesmos nos fornecem as informações necessárias e numa consulta futura facilita o entendimento de como construímos o circuito. Devemos construir o circuito lá dentro do FluidSim e construirmos aqui os dois gráficos, gráfico 1 e gráfico 2. Numa consulta futura, facilita muito a gente saber como é que nós fizemos isso aqui. Com o nosso circuito construído aqui dentro do FluidSim, nós podemos ver que, como o último movimento pertence ao último grupo, a nossa válvula de chaveamento inicia mandando pressão para a última linha. Então, pertence ao último grupo
inicia na última linha. Aí os botões de partida ficam na parte de baixo e o primeiro movimento é pilotar a válvula para mandar para o grupo 1. Então vamos fazer uma simulação. Aqui nós temos botão pulsante para ciclo único, botão com trava para ciclo contínuo. Então botão pulsante, sequência A+, B+, C+, B-, A-, C-. Observem que ele então inicia aqui, ó, com pressão no último grupo. E quando a gente aperta o botão, ele vai mudar para o grupo 1, fazer todos os movimentos dentro do grupo 1, depois retornar para o grupo 2 e fazer os movimentos do grupo 2. Então, mudou, A+, B+, C+, muda para o grupo 2 e faz os outros movimentos. Se a gente usar o botão com trava, vai fazer a sequência, começa de novo, dentro do grupo 1, vai para o grupo 2, faz os movimentos, inicia de novo. Se eu destravar, ele vai finalizar um ciclo completo. Bom, encerramos então aqui a nossa videoaula de hoje, onde mostramos, através de um exemplo, como resolver pelo método cascata, utilizando um exemplo aplicado. Espero vê-los numa próxima. Até mais!